Existe sim uma diferença entre liderança e gestão, e isso não quer dizer que um é mais importante que o outro, ou que se você se torna um líder, você conseguiu evoluir, você está agindo da maneira correta. A gente precisa parar de tentar comparar ou competir entre liderança e gestão, porque existem as duas coisas e elas são complementares. Não existe uma excelente liderança sem uma excelente gestão. E não existe uma excelente gestão sem o apoio de uma excelente liderança. A gente precisa parar de reduzir a liderança como se fosse simplesmente a pessoa que é escolhida pelo comportamento e glorificar e colocar isso de uma maneira muito utópica. E você ter vergonha muitas vezes de falar da gestão, porque a gestão ela é essencial e a gente precisa entender essas diferenças que existem entre as duas funções que são tão importantes para fazer com que uma equipe realmente funcione. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando sobre uma eficiência operacional. A gente está falando daquela pessoa que ela tem um olhar e um cuidado para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, para que elas consigam ter a qualidade necessária para gerar os resultados que são precisos, que são necessários. Então, essa pessoa que atua na gestão de uma equipe, ela vai atuar, ela tem que ser muito boa em métodos, em técnicas, em gestão do tempo, em entender problemas para solucionar estes problemas, estas crises, para identificar causas, para não ser aquela pessoa que vive para apagar incêndios. Quando a gente fala que um gestor tem que ser bom em gerenciar crises, não significa que ele tem que viver nessa vida de apagar incêndios. Isso não é ser um bom gestor de crise, tá? Então é trabalhar nas causas para não viver refém das consequências. O gestor, ele vai garantir o presente, ele vai garantir que o dia a dia seja eficiente, ele vai garantir que as coisas saiam com qualidade, que elas saiam com produtividade e que isso não custe a exaustão da equipe. Então ele vai manter as coisas dentro de um parâmetro que seja bom para todo mundo, que seja bom para a empresa, que seja bom para as pessoas, e ele vai sempre buscar maneiras de trazer melhorias contínuas, que geralmente são melhorias corretivas, são melhorias de aplicar ali no dia a dia. Enquanto a gente fala de liderança, a gente está falando de uma pessoa que tem uma visão mais estratégica. A gestão é como se fosse a ação e a liderança a visão. As duas coisas precisam estar juntas. A liderança, ela vai ter uma atuação de posicionamento estratégico, ela tem uma visão da eficiência organizacional. Ela precisa saber que aquele trabalho que está sendo feito de forma eficiente tenha eficácia. Por quê? Porque por mais que o trabalho seja feito com muita qualidade, se essa qualidade não estiver direcionada para os objetivos corretos, ela não traz os resultados sustentáveis e os resultados que são necessários. Então você junta eficiência, que é a qualidade, que é você fazer com qualidade, que é você ter executar com qualidade e conseguir essa qualidade, e com a eficácia, que é gerar o valor que é necessário. Então você junta essas duas coisas. A liderança, ela é essencial principalmente para abrir o espaço que a equipe precisa ocupar. O que eu falo com abrir o espaço? Ela vai ser a pessoa do relacionamento, ela vai ser a pessoa que vai conseguir estar sempre um passo adiante, construindo as relações políticas e necessárias para que as coisas sejam aprovadas, para que as coisas tenham a evolução necessária. Por isso que a liderança ela é responsável por melhorias evolutivas, que é pensar no futuro, que é pensar no que está acontecendo, que é pensar a um passo sempre à frente, que é entender a movimentação ali como o operacional está funcionando, para conseguir fazer com que as coisas sejam vistas, reconhecidas e ganhem esse espaço para poder ter esse crescimento.
que acontece? Muitas vezes, se você, por melhor que seja o operacional, se você não tem uma pessoa atuando na liderança e abrindo esse espaço, conduzindo isso, muitas vezes você vai ficar engessado. Isso, com o tempo, desgasta a equipe, as pessoas elas não se sentem mais motivadas em fazer as coisas, porque ficam presos em entregas que não fazem sentido nenhum. Então precisa da pessoa que tem esse olhar estratégico, que entende como falar, quando falar, com quem falar, que constrói essas relações para que aquilo que precisa ser dito no momento certo já tenha um caminho construído. Então ela precisa sim ter esse olhar no operacional, mas com uma visão muito mais de longo prazo. Então a gente está falando da gestão de mais curto e médio prazo, e quando a gente fala da liderança, a gente está falando de uma pessoa que tem esse olhar de longo prazo. E também está olhando para as tendências, está olhando para o mercado, está olhando para onde as coisas estão indo e trazendo essas novidades, criando espaço para poder testar, errar, para poder arriscar as coisas. Então você junta essas duas visões tão importantes do dia a dia e do futuro para que você consiga mesclar, para que você nem seja uma empresa e uma equipe que só vive do dia a dia, que só respira e faz entregas, para que você também não seja aquela empresa que só pensa em inovação, que só pensa no futuro, que só pensa no direcionamento, mas não sabe chegar lá. Imagina, vamos colocar isso numa analogia de um barco. Imagina que você precisa fazer uma viagem e o líder é o capitão dessa viagem. Ele vai direcionar o destino. Ele vai falar que nós vamos para um determinado destino. Nós vamos para Ilhéus. E ele vai motivar essa equipe de tripulantes para que eles consigam estar engajados durante a viagem, para que eles estejam ali motivados, tenham esse senso de pertencimento, que eles fazem parte dessa viagem e que todos eles vão ter coisas a ganhar quando chegar nesse destino. Ele está fazendo o papel dele, ele está falando sobre o destino, sobre as vantagens, ele está preparando essas pessoas para que elas saibam como que isso vai trazer vantagem para elas também e de uma forma muito mais ampla. Porém, por mais que essa tripulação esteja extremamente engajada, se não tiver um barco construído, se essa tripulação não estiver capacitada com os conhecimentos e as competências exatas que são necessárias, se elas não souberem mexer com todo o operacional do barco para fazer as coisas que são necessárias para lidar com as tempestades, para lidar com o tempo ruim, para lidar com o vento, por mais que eles saibam aonde eles precisam chegar, eles não terão a capacidade e não terão a eficiência para fazer com que isso aconteça. Então, é preciso as duas coisas. A gente não tem que temer ser muito bom gestor. Hoje em dia eu conheço pessoas que estão temendo ser bons gestores como se isso fosse algo ruim. Não é. Assim como a gente também não tem que temer sermos bons líderes. O que a gente precisa compreender é o que a gente faz melhor. Porque muitas vezes a gente quer se colocar como falar que nós somos líderes quando a gente não tem habilidade de liderança. Assim como a gente fala que nós queremos nos posicionar como gestores quando a gente não tem essas habilidades. Então é muito importante a gente entender qual que é a função que a gente ocupa hoje na equipe, na empresa, para que a gente consiga fazer ela da melhor forma possível. É claro que tem empresas que têm esses dois cargos, tá? E que é o mais indicado, principalmente quando a gente fala de empresas de médio e grande porte, porque você vai precisar de tempo suficiente para se dedicar a essas duas funções que exigem muito aprofundamento e muita dedicação. Porém, por mais que as empresas têm geralmente esses dois cargos, que muitas vezes é ocupada a liderança pela gestão executiva e a gestão, né, o gestor pela liderança pela gestão operacional. Nem sempre, apesar das duas funções existirem, as duas responsabilidades elas são assumidas. O que eu quero dizer com isso? Existem vários lugares que você tem os dois cargos, vamos supor, você tem um gerente executivo e tem um gerente operacional. Só que os dois exercem exatamente as mesmas funções. Por quê? Porque pode existir ali uma função sobreposta.
porque eles têm as mesmas competências e nenhum dos dois conseguem liderar. Então é um que manda mais do que o outro, sobrepondo a função sobrepondo essa função operacional. Então tem que ter muito cuidado quando as pessoas são contratadas ou quando elas são promovidas para cargo de liderança, por exemplo, para entender se realmente essas pessoas têm essa habilidade de liderança, que é um comportamento completamente diferente de uma habilidade de gestão. Então não adianta você ter as duas funções, você ter os dois cargos não adianta você ter os dois cargos quando as duas funções não são exercidas corretamente. Esse cuidado é muito importante, porque isso tem um problema grande. Você tem duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, uma manda mais do que a outra, e isso causa problema na equipe, porque você não consegue avançar. Assim como pode ser o oposto, você tem dois líderes e nenhum gestor. Significa que a eficiência operacional está extremamente comprometida. E também existem situações em que você tem uma pessoa para fazer as duas funções. Existem profissionais, são mais raros, com essas duas habilidades? Existem. Mas mesmo que a pessoa saiba fazer as duas coisas, ela se dedicar às duas coisas é muito ruim. Por quê? Porque ela não vai conseguir se aprofundar adequadamente dependendo do tamanho da equipe. Então é muito importante que realmente essas funções sejam divididas para que possam ser exercidas da melhor maneira. Então precisamos entender, não temos que brigar entre lideranças e gestão. Precisamos das duas coisas e das duas coisas feitas com a extrema qualidade e o extremo cuidado que as equipes e as empresas precisam.